Quero fugir. Amém? Temos louvado ao Senhor, temos adorado Ele, nossos louvores, né? Creio que o Senhor tem recebido do céu, né? Nosso louvor. Vamos meditar rapidamente, né? A palavra do Senhor. Estava em casa procurando algo, né? E Deus tocou no meu coração para nós meditarmos hoje Santa Ceia, meditarmos naquele capítulo que falamos sobre a Santa Ceia, a passagem, né? 1 Coríntios 11, 23, em diante vamos estar estudando, né, alguns versículos aqui, aprendendo alguma coisa da palavra de Deus, né? 1 Coríntios 11 e 23. Enquanto estão felizes com Jesus? Amém. É possível estar triste com Ele, né? Só está triste e não tem Jesus, né? Todo mundo procura alegria em festa, em bebida, em droga, porque não tem alegria no seu coração, que é Jesus, né? Mas nós somos alcançados por essa graça, no meio de muitas pessoas. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a vocês. Então nós somos os privilegiados por Deus, né? Porque um dia nós propusemos no nosso coração aceitar essa palavra, a mensagem da cruz, e propusemos no nosso coração de obedecer a Deus independente do que venha acontecer, independente daquilo que passamos. Nós aceitamos Ele e falamos: Senhor, eu quero caminhar contigo, né? Eu quero caminhar junto contigo quando levantamos a nossa mão. E o caminho da salvação é um caminho, a palavra sempre fala que é um caminho estreito, né? Eu não posso levar muita coisa, então não posso levar a minha bagagem, né? Tudo que eu tinha no mundo eu tenho que deixar, porque no caminho da salvação, o caminho do mundo que leva à perdição é um caminho largo. Eu posso andar com várias bagagens, né? Bagagem, fala? Maleta, né? Posso andar com várias coisas, né? Que não vai me atrapalhar, eu vou caminhar. Mas o caminho da salvação, o caminho que leva ao céu, é um caminho estreito. A Bíblia fala que a porta é estreita, o caminho também é estreito. Então, se eu chegar na porta, eu tenho que deixar tudo ali, né? Meu orgulho, meu ódio, meu amor ao dinheiro, o amor ao mundo, eu tenho que deixar para mim poder entrar nessa porta. E se você está aqui nessa manhã é porque você entrou por essa porta, né? Você conseguiu deixar, por mais que no caminho às vezes tropeçamos, às vezes como o povo de Israel estava ali no deserto, ele lembrava do Egito, né? Lembrava do que tinha no Egito, e às vezes, muitas vezes no caminho nós lembramos do Egito também. Às vezes vem as tentações, as tempestades na nossa vida, e às vezes olhamos para, nossa, quando eu estava lá, não era assim. Mas isso é um momento porque somos carnais, somos carnais. Mas, quando clamamos a Deus, Ele vem, nos levanta e nós continuamos o nosso caminho. Tropeçamos, caímos, Ele vem, levanta, e nós vamos andando. É assim. A caminhada cristã. Dificilmente vai ter uma pessoa que vai andar por esse caminho sem tropeçar, sem cair. O único que conseguiu esse êxito foi Jesus, que andou nessa terra e não errou, não pecou. Amém? Então vamos ficar lendo aqui
meditar um pouco nesses versículos. 11, versículo 23. Até o versículo 28. Né? Vou estar lendo o primeiro, aí segue o pastor, ainda até o 28, né? Sí, 3 a 28. 11. De 1 Coríntios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed esto que es mi cuerpo, que por vosotros partimos. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Bem? Essa passagem é muito conhecida, eu creio que muitos já conhecem de memória. Eu, graças a Deus, já consegui memorizar. Né? Essas passagens na Bíblia, né? Que às vezes memorizamos, Salmo 23, mesmo, eu creio que muitos já conhecem, né? Tem memória. Salmo 91, bem conhecido, né? Mas aqui, vamos visitar um pouco, né? Estamos aqui no versículo 23, e aqui Paulo que está dizendo, né? É Paulo, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e porque eu recebi de quem? Do Senhor, né? Então vemos aqui que a Santa Ceia começa sendo uma revelação. Paulo não foi Pedro que chegou para Paulo e falou lá. Não foi Apolo, não foi Barnabé, não foi Tiago, não foi João. Mas ele falou que recebeu do próprio Senhor. Então aqui vemos que a Santa Ceia é uma revelação dada, uma ordenança dada pelo Senhor. Ali em Mateus, Jesus, ele institui a primeira ceia, né? Depois estaremos falando sobre isso. Com seu discípulo, antes de sua morte, ele institui a primeira ceia. E então Paulo aqui recebe uma revelação do Senhor, porque eu recebi do Senhor. Não foi Pedro que me falou, né? E aqui Paulo está dedicando essa carta à igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, porque ali eles estavam em desordem da Santa Ceia. Eles estavam tomando a Santa Ceia, se juntando, mas não para celebrar, para a memória de Jesus, para um agradecimento pela morte de Jesus, mas sim, cada um, diz os historiadores que a ceia, cada um trazia, né, a sua própria comida de casa. E ali dizia que os mais ricos, eles comiam, e às vezes quem chegava depois ficava sem. Né? E uns queriam ser melhores que os outros, né? Ter mais que os outros. Então não estava discernindo o que é. Por isso que Paulo fala aqui, e às vezes se ajuntam para a própria condenação. Né? Não discerne o corpo do Senhor. Não sabe o significado.
A Santa Ceia é o culto mais importante de uma igreja. É mais importante que o próprio aniversário da igreja, é mais importante que o aniversário do pastor, é mais importante que o culto de fim de ano, o culto de Natal, né? Porque é onde nós nos ajuntamos para relembrar o maior sacrifício que Jesus fez pela humanidade. Não foi só por mim, nem por você, foi pela humanidade toda. E muitos, às vezes, participam da ceia como se estivessem participando, às vezes, de um chá, um café, né? Ah, não, estou tomando suco de uva, pão. Mas se eu não tomar, o pastor vai olhar para mim e falar, então, participar. Então, muitos não conseguem discernir o que é a Santa Ceia. Isso nós vamos estar aprendendo junto aqui, algo aqui. Amém? Então, porque Paulo recebeu do Senhor, o que também vos ensinei. Então, Paulo estava ensinando a igreja de Corinto, né? Como se devia celebrar a ceia do Senhor. Uma coisa que eu achei interessante aqui, fala aqui na sequência, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, né? Como fala? Traicionado. Entregado, né? A noite que foi traído, que foi entregado, que foi, né? Então não era uma noite de festa, pessoal. Não era uma noite de alegria, não era uma noite alegre, pessoal. Mas Jesus não estava pensando no que estavam fazendo com ele, porque ele sabia que ele tinha um propósito aqui. Ele tinha que pegar aquela cruz, ser maltratado, né, ser golpeado, sofrer, né, a morte mais humilhante daquela época, né, uma morte mais humilhante que tinha, morte de cruz. Porque ele tinha um propósito, ele veio nessa terra. Então Jesus não, a noite que ele foi traído, a noite que ele foi traído, ele instituiu a Santa Ceia. Vemos que no final ele fala assim, fazer isso em memória de mim. Então, na noite que Jesus foi traído, ele instituiu a Santa Ceia, falando assim, que vocês façam isso, para que se lembrar do sacrifício que eu vou fazer. Ele não tinha feito, mas ele sabia. Você lembrar do sacrifício que eu vou fazer por vocês. O que eu vou fazer para pagar, para limpar o pecado de vocês. Para que vocês possam ser limpos, ser redimidos, ser transformados, ser restaurados. Né? E para que vocês possam estar aqui hoje. Né? Na International Church. Né? Celebrando a Santa Ceia. Então, se Jesus tivesse desistido ali, com certeza não estaríamos aqui. Aqui é um ensinamento para nós que Jesus, na noite que foi traído, na noite que foi entregado, na noite que estava, que o que andava junto com ele, que era o seu discípulo, que era o seu seguidor, o entregou. Ele instituiu a Santa Ceia. Ele não desistiu, ele não... Nós temos que seguir esse exemplo, porque muitas vezes, às vezes acontece algo na nossa vida, por mais pequeno que seja. A primeira coisa que queremos fazer é colocar a culpa aí, colocar a culpa em Deus. Vamos culpar Deus. Mas a palavra de Deus ela fala aqui. Jesus falou, no mundo tereis a perseguição.
Essa semana na minha fábrica, um amigo conhecido, longa data, de uma hora para outra não quis mais falar comigo. De repente falou algo que me entristeceu muito. Começou a falar mal dos crentes. E eu fiquei ali pensando e falando com Deus, Deus, por que isso? Né? Uma pessoa que já foi na igreja, já esteve na igreja. E agora falando, não, eu nunca confiei nessa raça de crente. Essa raça não presta. Não vale nada. Mas Deus falou, o Espírito Santo falou no meu coração, não, isso aí é aflição. Isso é a luz que você tem. Porque ainda estamos em tempos bons, mas haverá tempos difíceis. Haverá tempos que essa placa não vai poder estar de fora. Então nós temos que nos preparar, porque o mundo jaz no maligno. Você não consegue, quando você fala de Deus para uma pessoa, ela ri da sua cara, ela zomba. Por tudo que está acontecendo, pela apostasia, pelos falsos mestres, falsos pastores que existem por aí, pelo que tem feito do Evangelho, que tem transformado o Evangelho num comércio. E a Bíblia fala que se multiplicar a iniquidade é isso. O amor de muitos é esperar. Aqueles que estão no mundo não querem saber, não querem saber. Eu estou bem sem Deus, não preciso. Porque confundiram, pregam uma religião e não pregam a Jesus. Pregam religião, pregam prosperidade, pregam religião, pregam igreja, placa de igreja, mas não pregam o nome de Jesus. Eu vi isso porque quando eu fui falar, eu sempre sento junto com as mulheres que trabalham ali na fábrica, na hora do QQ, minha sogra, né? Ali eu vou lá conversar e brincando, conversando, dando risada. Uma oportunidade que eu tenho, eu falo um pouquinho de Jesus, né? E você percebe que quando você fala de Jesus, elas ficam quietas. Elas não querem. Muda de assunto, começa a conversar uma com a outra. Então é difícil, né? Falam, não, eu prefiro não servir a ninguém, eu prefiro não servir nada, não ter uma religião. Mas eu não estou te falando de uma religião. Eu não quero que você aceite uma religião. Eu quero que você conheça o Deus que eu sirvo. Eu quero que você tenha encontro com Jesus. Eu quero que você deixe que Ele venha se manifestar a você de uma forma real. Que você venha conhecer Ele plenamente, sentir a tua presença, sentir a manifestação dele na sua vida. E ver a transformação que Ele pode fazer na sua vida. Mas não quer entender. Não, eu estou bom, estou bem assim. Eu vejo na internet o crescimento de ateu. Eu sou ateu, claro que eu. Ateu, o ateísmo, ele tem crescido muito. Pessoas que antigamente ficavam no armário, né? Escondido, agora estão se soltando. Você vê muito na internet pessoas falando contra o Evangelho. São pessoas que não falam contra o Evangelho, mas falam, não, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Então estamos vivendo um tempo difícil. Mas Jesus nos ensina aqui, né? Nesses tempos difíceis, nós temos que se apegar mais com Deus. Temos que se apegar mais com Deus.
Bem, vamos seguir aqui. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Né? Isso Jesus fez quando multiplicou os pães. Ali, 2 multiplicações dos pães que ele fez. Ele também fez. Ele pegou o pão, né? Deu graças e partiu. Por quê? Aqui tem algo. Quando se fala em partir, em rasgar, em transformar em vários pedaços, nos fala da unidade. Porque se eu tenho uma folha dessa, se ela está inteira aqui, ela só serve para mim. Eu quero escrever, só eu vou escrever. Mas se eu rasgo ela em um pedaço, eu posso dar um pedaço do pastor, do Ramon, eu posso dividir, eu posso partir. Compartilhar, deixar o meu egoísmo, o meu ego, o meu eu de lado. Ah, é meu, é pra mim, né? E compartilhar. Eu conheço muitas pessoas que são evangélicos, falando da parte financeira. Tem pessoas que são evangélicas, mas ele fala, ó, eu sou crente, a minha família é crente, minha casa é crente, mas meu dinheiro é meu. Não estou falando disso, não é isso que eu quero falar, estou falando de... E às vezes teve um irmão que falou, contou um testemunho de um irmão. Estava na igreja e o pastor começou a falar, nós precisamos cada uma oferta, né? Uma oferenda para que ajudar o irmão que está doente, né? E vai ter que fazer uma cirurgia, e vai ficar muito caro, né? E ele precisa de tanto, né? Uma quantidade de dinheiro. E o pastor ali fez arrecadou oferta. E no Brasil faltou, como se fosse aqui no Japão, Ichiban. Por exemplo, faltou Ichiban. Aí o pastor falou, faltava um irmão que não tinha ofertado. Aí o pastor perguntou, mano, você não pode ajudar, né? Aí com Ichiban, por exemplo. Aí o pastor falou, esse irmão falou, pastor, ou nós ora e Jesus cura, ou nós ora e Jesus leva, porque o meu irmão eu não tira do meu bolso. Então existem pessoas assim que não compartilham, né? Às vezes vem a necessidade do seu irmão, mas não fala, não, ele está naquela situação porque quer. O problema é dele. Então não devemos pensar assim, temos que, né? Compartilhar, não só financeiramente, mas em tudo. Temos que compartilhar, né? Compartilha o pão. Quando o seu pastor pegar esse pão, deixar ele aqui e falar, irmãos, vamos ceiar. E o pastor pega o pão e começa a comer, irmão. Sinta o sabor aí. Né? Não tem que partir, tem que dividir, né? Então compartilha. O que eu tenho não é só meu, né? Se eu posso, eu vou ajudar. Amém? Partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Amém? Memória de mim. Em memória de quem, irmão? Jesus, né? Fazer isso em memória
de mim. Então, aqui está uma da chave da Santa Ceia. Fazemos em memória do Senhor. E alguém pode dizer o que é memória? O que é uma coisa em memória? Como un recuerdo, ¿no? Recordar. Recordar, né? Lembrar, né? Isso. Então, Deus faz em memória de mim, para que você se lembre de mim, para que se lembre do sacrifício que eu fiz por você, para que se lembre do quanto eu sofri, do preço que foi pago para que você fosse resgatado. E memória, ela é uma coisa que nos marca. Às vezes muitas pessoas têm algo que quando você olha, você lembra de algo que aconteceu. Eu lembro de algo não bom que aconteceu, né? Algo ruim que aconteceu na minha vida. Quando já contei aqui o testemunho, né? E quando a Nath, ela sofreu, quando chegou a morrer, né? E nós chamamos a ambulância e veio aquele barulho da sirene, né? E aquele ficou marcado em mim. Toda vez que eu escuto o barulho de ambulância passando, do quicho passando, me vem na memória o que aconteceu. Ficou marcado. E isso foi Deus fechou para me lembrar o porquê que aquilo aconteceu. Para mim não fazer, não negligenciar mais a obra dele, não negligenciar mais a palavra dele. E muita gente crê que muita gente tem memória. Né? Quando você olha para a aliança, né? Você fala, você lembra? Mas você lembra, você olha a aliança, você lembra dos votos que você fez. Então a memória, ela. Você se lembra de algo tão, às vezes bom, às vezes ruim que aconteceu. E às vezes você lembra de coisa engraçada que aconteceu, às vezes você vê algo, você lembra de algo engraçado, às vezes você começa a rir sozinho, né? Rir sozinho. Então memória é lembrança, lembrar, recordar, né? Aquilo que Jesus fez. O sofrimento que ele teve, o sofrimento que ele passou. Dar valor àquilo, valorizar. E muitas vezes nós esquecemos. E às vezes lembramos só quando é semana de ceia. Já vi muita gente falar para mim, essa semana eu tenho que me preparar, tenho que jejuar, tenho que orar, porque é semana de ceia. Pode ser semana de ceia, tem que ser mês de ceia. Aí teve um relato de um pastor, eu estava escutando um pastor falando que tinha muito desse problema na igreja dele. E toda a semana, os irmãos, durante o último final de semana, que às vezes dormia assim, os irmãos se preparavam e aquele culto cheio de fogo de Deus, glória de Deus, e, né, muito fervoroso. Aí passava a ceia, os outros cultos, aquele culto bom, os irmãos. Ele começou a notar isso. E ele disse que buscou a inspiração de Deus, falou, Deus, o que eu faço? E disso Deus colocou algo para ele, uma revelação para ele, falou, começa a fazer Santa Ceia toda semana. Começa a celebrar a Santa Ceia todo domingo. E ele começou a celebrar a Santa Ceia todo domingo. E diz que a igreja cresceu espiritualmente.
Começaram, foi um fervor, começaram a... E todos os cultos daquela alegria. Porque muitas pessoas têm a ideia assim. Não, na semana de Santa Ceia eu tenho que me preparar. Semana de Santa Ceia não, se eu abro para palavrão, não. Se eu abro palavra feia, não vou falar, porque semana de Ceia. Essa semana eu vou procurar não brigar com minha esposa, né? E se eu brigar, no sábado, no máximo no sábado, eu tenho que me consertar com ele. Mas é uma ideia errada, né? Que a Bíblia fala que em todo tempo seja alvas, brancas, né? As nossas vestes. Em todo tempo. Amém? Estão entendendo? Bem, então nós temos que, a Santa Ceia, o memorial, nós temos que estar preparados a todo tempo. Relembrando daquele sacrifício que Jesus fez, daquilo que fez, daquilo que ele fez por nós. Lembrar dos seus passos ali, aquela cruz pesada. E os cravos, né, curando seu pulso, não sua mão, né? Muitos desenhos tem, né, um pato, assim, a mão curada, mas não foi, no pulso. Os que pregaram na cruz, no madeiro, vamos falar prego? Clavo. Posto cravo. Prego e clavo. E entortaram esse lado para que não saísse. Seus pés foram pregados, cruzados, para que ele não pudesse fazer força para tentar aliviar um pouco a dor. Diz que o chicote dos soldados tinha osso na ponta. Quando batiam, quando puxava, saía pedaço de carne. Então, foi um sofrimento terrível. Ele aguentou até o fim. Isso é um momento de dor, de sofrimento, de você pedir água, de te darem vinagre. Ele podia pensar, mas se fosse por uma causa, por umas pessoas que valessem a pena, mas se olhar, ele olhava e via só pecadores. E o próprio povo que estava ali mandando matar, crucifica, mata ele. Era o povo que ele estava morrendo por eles. E existem dois. Ali na cruz existem dois pontos cruciais, dois pontos assim, muito altos que falam quando Deus olhou do céu, viu o sofrimento do seu filho, diz que ele virou o rosto. E naquele momento Jesus sentiu solidão. Aquele homem que era seguido por grande multidões, seus discípulos, sempre gente do lado, naquele momento ele sentiu solidão, sentiu só. Ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Fala, Deus meu, por quê me desamparaste? E o segundo ponto é quando ele, já no seu último suspiro, no seu último momento, último fôlego de vida, ele olha para o céu e fala, Pai, está consumado. Tuas mãos me pegam.
Naquele momento a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou, nos dando acesso diretamente a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não foi um sofrimento qualquer, algo. Quem teria coragem de dar seu próprio filho para morrer por um pecador? Quem teria coragem? Eu não teria. A Bíblia fala que Deus, olhando do céu para a terra, não viu o quê? Um justo. Nenhum. Se ele visse um justo, ele falava, você vai morrer pelo povo. Não. Para que eu e você fosse resgatados. Vai falar, mas eu não existia naquela época, eu nem tinha nascido ainda. Mas você já era projeto de Deus. Você já estava nos planos de Deus. Amém? Então nós estamos aqui, vamos celebrar a ceia, o Senhor lembrando das coisas, lembrando daquele sacrifício e agradecendo. A Santa Ceia é um momento de tristeza e alegria no mesmo tempo. Tristeza porque eu lembro do sofrimento que ele teve por mim que não valia nada, era um pecador, não merecia que ele sofresse nada por mim, mas ele sofreu, morreu em meu lugar. Mas também é uma alegria em saber que pela sua morte eu fui liberto, eu fui transformado, eu fui perdoado. Aleluia. Minhas vestes foram limpas, meu pecado foi esquecido. E que Deus não olhou para o nosso tempo de ignorância. Amém? Então assim, é um memorial, onde relembramos, recordamos o sacrifício feito por Jesus. Mas vamos seguir. Depois, semelhantemente, 25. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso toda a vez que viver em memória de mim. Amém? Nova aliança. Aliança passada que Deus fez com Israel, vocês tinham quebrado. Não vamos entrar em muito detalhe, porque a hora está avançando. Mas ali em Êxodo, vocês podem ver, né, a aliança que Deus fez com Israel, com o povo de Israel. E quando Jesus ele institui a Santa Ceia, quando ele morre ali na cruz, ele faz uma nova aliança conosco, um novo pacto. Para que nós recordemos essa aliança, esse pacto, renovamos. Amém? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aqui o segundo ponto. O primeiro ponto seria em memória do Senhor, é um memorial. A Santa Ceia ela fala de passado, presente e futuro. É igual passado, presente e futuro. Passado por quê? Pelo que Jesus fez. Presente por quê? Porque estamos aqui relembrando, recordando. E futuro, o versículo 26 nos fala que todas as vezes que comeres esse pão, beberes esse cálice, que celebra a ceia do Senhor, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então é também algo profético. Profetizamos que o Senhor vai vir nos buscar. Que a volta do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está para vir. E que nós devemos nos preparar
Deixar as coisas pequenas de lado. As coisas pequenas que nos afastam de Deus. E buscar mais a Deus, mais a Ele. O teu reino, a tua justiça. Para que quando Ele venha não nos pegue de surpresa. Não nos pegue desapercebido. Sei que já falamos sobre isso, sobre a volta do Senhor. Mas a ceia também nos anuncia a volta de Jesus. E ela está mais perto do que nunca. Muitos dizem, falam, não, mas ainda falta algumas profecias para se cumprir. Não falta mais. Não tem mais. Muitos falam, não, mas tem os países da África, lá da Ásia, que não foram evangelizados ainda. Mas o Evangelho, onde ele nasceu? Ele nasceu lá. Eles já rejeitaram o Evangelho. Por isso que a nação, a geração que está vindo agora, está sofrendo, porque já rejeitaram o Evangelho. Apostasia das igrejas, você vê. Filho contra pai, irmão, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso está acontecendo. Então a volta do Senhor Jesus, ela está próxima, está perto. Então quando sentamos para comer a ceia do Senhor, para celebrar, anunciamos a vinda do Senhor. Amém? O crente é salvo pela? A salvação vem pela? Pela fé. Não pelas obras? Não. Eu achei que era pelas obras. A salvação vem pela fé. As boas obras é para nosso galardão, né? Mas um crente que se diz que é salvo, se não tiver boas obras, será que ele é salvo? As boas obras não salvam, mas as boas obras que eu faço dizem que eu sou salvo. As boas obras que eu faço não me salvam, mas as boas obras que eu faço, elas declaram que eu sou salvo. Um dia a pastora falou algo aqui, um crente pode perder a sua salvação? Ela falou, não, o crente não perde a sua salvação. Eu fiquei com aquela dúvida ali, eu falei, né? É igual o Ramon, né? O Ramon também, quando teve uma dúvida, ele vai atrás, eu peguei, fui atrás. E realmente, a pessoa que vem para a igreja, está na igreja, sai, larga dos caminhos do Senhor. Às vezes acontece um acidente, algo, morre. Mas é porque essa pessoa nunca foi salva. Nunca foi salva. E quando você aceita a salvação de uma maneira concreta no seu coração, você muda. Você tem uma mudança. E você não consegue mais viver sem Jesus. Você não consegue mais viver sem Deus. Você não consegue. Às vezes você sai daqui e fala, não quero mais servir a Deus. Mas algo te incomoda porque eu sou salvo. Você aceitou a salvação. Ela está no seu coração. E você não consegue mais viver longe de Deus. Não, eu não consigo. E você volta, você arrepende e vem aos braços do Pai novamente. Ao contrário de uma pessoa que não é salva.
Ela se aparta e não consegue mais. Então a salvação, ela vem pela fé. Mas as minhas boas obras diz que eu sou salvo. Aí eu falo, eu sou salvo, e você maltrata a sua esposa, você maltrata seu filho, você maltrata seu esposo, você maltrata seu amigo, você maltrata seu irmão. Você fala, não, eu sou salvo. Não é salvo. A palavra do Senhor fala que você tem que olhar para a árvore. Não fala que você tem que olhar para a árvore? Não, você tem que olhar para o fruto. Se os frutos são bons, é porque a árvore é boa. Mas se os frutos são maus, a árvore é boa. As minhas boas obras são os frutos. Não tem como eu ser um bom crente, e um mau marido. Não tem. Não tem como eu ser um bom crente e um mau pai. Não tem como eu ser uma boa esposa e uma boa crente e uma má esposa. Não tem. Porque se eu sou uma árvore boa, eu tenho que dar frutos bons. Amém? Então minhas obras, ela diz que eu sou o que eu sou. Você sou bom? Você sou bom? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Somos uma carta aberta para que o mundo leia. Eu já falei aqui, voltando a repetir. Que o que você faz, que você que leva o nome de crente, leva o nome de servo do Senhor, tem um peso muito maior do que o que o pessoal do mundo faz. Quem está lá no mundo pode fazer isso, aquilo, né? Tudo. Vão achar que é normal, mas você não pode. Se você fizer uma coisa, não é o crente que lê? Não é o cara que é servo, não é servo de Jesus, que vai pegando todo mundo. É o fruto. É só. Então é difícil servir Jesus? É difícil. No mundo que vivemos hoje, é difícil. Mas quando temos a salvação, a certeza da nossa salvação, o crente que tem a certeza da salvação, ele fica olhando só para o céu. Ele anseia a volta de Jesus, ele tem vontade que Jesus venha. Ele tem a certeza convicta do seu coração que eu sou salvo, Por mais que tudo esteja bem, eu estou numa fase boa da minha vida, estou ganhando bem, né? Uma fábrica, estou ganhando bem, comprei uma casa, tenho um carro novo, minha família com saúde, meu casamento está ótimo. Mas se eu tenho a certeza da salvação, eu fico, Deus, eu troco tudo isso para ir morar contigo. Eu troco tudo isso para subir, para ir viver na nova Jerusalém. Então o crente que tem a certeza da salvação, ele anseia a volta de Jesus. Bem, que nós possamos deixar que nossos frutos sejam bons. Né? Praticar frutos bons. Por mais que às vezes possamos passar por situações que venham a nos constranger, as que vêm situações que você tem que engolir a seco, né, sem engole d'água, né?
Existe. O crente é assim. O servo de Jesus é assim. Uma pessoa que é do mundo, se uma pessoa fala algo para ele, ele já fala duas. Não, fala duas e o que é? Vai encarar, vai querer brigar. A nossa natureza também é assim. Nosso homem carnal, ele fica lá dentro. Não, pega ele. Mas o espiritual, ele fala, não. Você não pode agir assim. Você não pode colocar em risco, em jogo a sua salvação. Mas então a Santa Ceia, ela anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E para terminar, no versículo 28, portanto, examine-se o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Né? Então, não é o pastor que vai falar que você tem que tomar seu vacina. Não é seu marido, seu esposo. Que fala, examine-se o homem a si mesmo. É uma questão de consciência. Eu peço perdão a Deus, eu sinto que eu errei. Peço perdão a Deus, eu sinto que eu estou perdoado. Sinto o perdão de Deus, que quando você é perdoado, você sente o perdão de Deus no seu coração. Você sente paz. Às vezes eu não faço. Então examine-se homem a si mesmo. Onde você for bêbado, você participe. Faça o memorial. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Nós possamos cada dia mais entender, que o Senhor possa revelar aos nossos corações o significado, né, dessa prática, desse ritual que fazemos aqui, uma vez por mês. Nós possamos entender. Quando for celebrar com o nosso coração voltado a Deus, voltado aos céus, voltado ao Senhor. Entendendo, discernindo o que é. O que eu estou fazendo? Não igual os católicos acham, transubstanciação, que eles falam, substanciação. Quando a partir de horário, esse pão transforma-se na carne de Jesus, literal. Então, você vai continuar pão, vai continuar suco de uva. Vai ser o ato que eu estou fazendo, memorial. O que isso significa para mim? O que significa para mim, para você? A importância que isso tem para mim. Isso que é importante. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos aprender cada dia mais dele. Né? E que nós possamos participar. E que seja de bênção para as nossas vidas e não de maldição. Que seja de bênção para a nossa vida. Amém? Se vocês colocassem de pé, vamos fazer uma oração. Pedindo para que Deus nos ajude. Não sei, talvez você precisa de conversar com Deus, não sei. Porque eu entendo assim, que o crente, quando vai participar da Santa Ceia, ele já se acerta com Deus, já faz tempo que já está acertado. Não pode deixar para a última hora. Mas se você tem, é isso, você pode, nesse momento, falar com Deus. Vamos falar para que Deus possa ter misericórdia de nós, nos dignifique para que nós possamos aprender mais. Pai Santo, Deus de graça, Deus de poder, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Te louvo, te adoro, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, meu Salvador. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor pagasse um preço tão alto pela minha vida. Por mais eu não sendo merecedor, sendo pecador, sendo errante. Mas o Senhor pagou, Senhor,
por isso é tão caro. Por isso eu te agradeço, Senhor, nesse momento. Senhor, me ajuda, Pai, para que eu possa aprender. E a cada vez, Senhor, que for participar, Senhor, da Santa Ceia, eu possa, Senhor, discernir, Pai, o que estou fazendo. Para que estou fazendo? E por quê? Para que seja de bênção para a minha vida, Pai. E para que o Seu nome venha a ser glorificado e para que eu anuncie, Senhor, a Tua morte até que o Senhor volte a buscar a Tua igreja, no qual estaremos ali, Senhor, na mesa, Senhor, nas bodas do Cordeiro, celebrando ali, Pai, uma Santa Ceia, o qual o Senhor mesmo irá nos servir, Pai. E vai ser muita honra para nós. Pai Santo, Deus de graça, nos ajuda, Senhor, nos dignifica, Senhor, e nos abençoa, Pai. Nós precisamos de Ti a cada momento. Deus, te louvo, te adoro, te agradeço, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos que está aqui. Deus, ajuda, Senhor, fortalece, Pai. E, Pai, que nós possamos ir a entender e aprender mais de Ti a cada momento. Pai Santo, te adoro, Pai. E te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bem, pergunta para você. Passamos a luz agora para que você Bien, gracias al hermano porque ya tenemos el libro de Corintios abierto, ¿no? Capítulo 23. Gracias hermano por esta palabra esta mañana. Ya podemos entender ahora más lo que es la cena. Cómo tenemos que participar en la cena. Es muy importante. Muchas gracias a Dios. Va pasando la cosa, la mata mate ahí. ¿Ven? ¿Se habéis venido? Estaba viendo en internet, estaba comentando ahí con la hermana Gisela, de reporte policial allá en Brasil. Justo una redada de policía va y llama una persona que estaba vendiendo droga. Pero a mí me impresionó, yo pensé, dije para mí, ¿no? Oye, la policía se equivocó, este es un creyente. Porque decía, no, señor, no, decía, usted está equivocado, yo no vendo nada. Oh, en nombre de Jesús, no, usted está errado, decía. Y hablaba así. Yo decía, es un creyente, esta policía se equivocó ahí. Y comienza a rebuscarle por ahí y le cuenta que tenía droga vendiendo. Una carterita, unas cuantas drogas, cocaína y tenía hachi, ¿cómo es? Marihuana. Entonces, bueno, tengo mis 2 hijos en mi casa y yo tengo que hacer algo para mantenerla. Así que la policía le dice, ¿dónde tiene más? No tengo más. Le busca los bolsillos y le cuenta plata, pero poquita plata. Entonces, ¿dónde está toda la plata? No, Señor, es lo único que tengo, por amor de Dios, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo. Falaba así, yo me impresioné. Dije, este policía se equivocó, pero ya esta droga que encontró, ya nada que ver. Así que lo llevaron. Ellos tienen como una camioneta, igual que Perú, los metieron atrás y les tienen como una, van atrás, no van en el asiento, sino en la parte trasera del auto y les cierran la puerta. Y la policía comienza así, sale uno hablando. No, ellos realmente nunca llevan drogas, todo en su bolsillo. Ellos van escondiendo por ahí. Así que toda la policía comienza a buscar y encuentra un paquete ahí. Cuando abre, bastante droga. Después más allá encuentra su billetera donde estaba su dinero guardado. Tenía harto dinero, bastante plata. Pero lo que me impresionó fue uno. Pero la policía hace bastante capturas. Y casi la mayoría hablan así, en el nombre de Jesús, de Dios. Convence a cualquiera. Si yo fuera policía y me dicen vaya a trabajar allá, yo encuentro a esta persona, hasta a mí me convence, ¿no? No, ¿qué va a hacer? En el nombre de Jesús, con qué claridad, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Tremendo, por eso yo digo, como bien faló el hermano, nosotros somos cartas abiertas. Todo el mundo está oliendo para nos. Nosotros dice, hablamos de Jesús, pero todo el mundo lo está viendo a nos. En verdad, cómo caminas, cómo te comportas. Esa es la base fundamental del cristianismo. No lo que usted habla, porque hoy hemos visto a muchas personas hablando de Dios,
mantiene una vida completamente errada. Así que toda persona que usted una vez testificó de Cristo, o viceversa, usted no testificó, mas usted no habló nada de Dios, pero hay personas que agarran señales, porque eso es una persona que va a la iglesia. Ya. Entonces, no le conoce, pero ya sabe que usted va a la iglesia. Y todo lo que usted hace, Él va a estar olhando para usted. Todo lo que usted hace, lo que usted habla, si en el trabajo, ¿cómo habla usted? Por eso es importante. Gracias a Dios por esta palabra, para tener conciencia. ¿Qué cosa es la cena para nosotros? ¿Qué significa? Bueno, para muchos es celebrar, ¿ves? Como dice, no celebrar un cumpleaños, celebrar algo así, una fiesta. Es para recordar algo tremendo que aconteció. La hermana Pati ya se fue ahí, toca la puerta. Entonces, para recordar lo que aconteció en la cruz de Calvario. Somos cartas abiertas, eso es lo que no tenemos que nunca que olvidar. Somos testimonio viviente de lo que Dios ha sido para nosotros, o bien lo que Satanás ha hecho con usted. Porque si usted no habla de Dios, va a hablar de Satanás. Usted dice, no, pero yo no hablo del diablo. Su vida misma va a declarar que está en contra de la cruz. Porque si usted habla palabrones, está maldiciendo, está hablando lo que Satanás puso en su corazón. No, pero nadie cambia mi vida. Claro, está testificando lo que Satanás sigue haciendo en su vida. No, a mí me gusta pecar. Claro, está testificando lo que un día Dios te va a decir en tu cara. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hacedor de maldad significa aquello que hace mal. Hacedor de maldad. Parece duro. Pero ¿quién declaró que el evangelio es blando? ¿Quién declaró que dejar el pecado es blando o fácil? La persona que tiene que dejar mucho, y aquel que mucho deja, llora bastante. Hay personas que tuvieron el pecado y muchas veces les dicen que tienen que abandonar, comienzan a llorar como niños. Lloran porque son vidas que se acostumbraron a ello, pero ponen todo en la balanza. Bien, hago lo que Dios dice o lo que Satanás dice. Si yo hago lo que Dios dice, me cuesta mucho, pero cuando Él se humilla y busca a Dios, la misericordia lo cubre, y todo lo que Él pierde, Dios le da mucho más abundancia, pero en algo diferente, puro, limpio, inmaculado, sin mancha. Por eso confía en Dios, no juegue con el pecado. Usted es una carta abierta donde quiera que vaya. Lo que usted hable será para la gloria de Dios o para la gloria de Satanás. Lo que usted pase va a ser para la gloria de Dios o para la gloria de Satanás. Si es para la gloria de Satanás, entonces nos vamos a reconvenir. Que no solo por el hecho de haber levantado la mano o decir, yo acepto a Jesús, esto es una persona salva. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el Señor. Probaos a vosotros mismos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Así que van a salir más rápido, ya acá se está aburriendo tanto hambre. Es bueno que los niños participen de la cena, cosas que van viendo, van aprendiendo. ¿Ya? Entonces vamos a pedir a los niños, hoy niño, un niño grande, un niño mediano, hay que mover. Vamos a estar comportando bien, vamos a estar serios acá para la cena del Señor. ¿Ves? Están jugando. ¿La mano? ¿El patio? Muy bien. Con reloj, 10 minutos, hasta a ver, lo que tiene Biblia, entonces lo hemos abierto en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. No tome la cena como algo muy fácil. Celebrar significa recordar por qué Jesús entregó su vida.
23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comer, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, escuchen bien, ¿a qué manera? 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 8. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando alguien expresa la palabra de dormir, significa que están muertos, o que se murieron. No, son muerte espiritual. Caminan, tienen vida, pero son muertos espirituales. ¿Por qué murieron espiritualmente? Porque tomaron la cena del Señor indignamente. Porque pensaron que yo puedo jugar con el pecado, puedo engañar a Dios y tomo la cena así de cualquier manera. Como el pan y bebo el vino. Y total, tratando yo de pasar desapercibido. Pero esto funciona, que la muerte espiritual. Que muchas veces Dios nos habla a través de su palabra, pero en nosotros ya no acontece nada. Solamente puede aparecer burla. Cada vez que alguien habla de Dios, que va a haber una consecuencia por el pecado, lo primero que pone el diablo en nuestra mente: todo el mundo habla lo mismo, es lo mismo. Muerte espiritual. Dios quiera. Por eso que tome la cena con mucha seriedad, recordar lo que aconteció en la cruz, hacer memoria de lo que Cristo hizo con usted, y que no juegue con el pecado. Ven, vamos a orar entonces. Vamos a pedir que la gracia, a través del Espíritu Santo que examina, porque es el único que convence de pecado. No hay palabra humana de hombre que pueda cambiar una persona. Solamente el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo actúa, convenciéndonos que hemos hecho cosas erradas. Pero la muerte espiritual se cierra la voz del Espíritu de Dios. Nos volvemos sordos cuando el Espíritu Santo nos habla, porque tantas veces jugamos con el pecado y hacemos indignas las cosas del Señor. Cuando para mí en este momento tiene ese momento más grandioso en mi vida, de que como yo pasé de muerte a vida. El pecado me engaña y hago burla de ello, y maldigo la cruz, maldigo su sangre, maldigo a todo lo que Jesús hizo en mi vida. Eso es muerte espiritual. Juzgar a otro, mirar a otro, juzgar a otro. Tómate un tiempo y permite que el Espíritu Santo, si todavía hay esperanza en ti, pueda hablar a tu vida. Las cosas que tú haces acarrean maldición a tu vida. Vamos a hablar literalmente como la palabra dice. Los pecados que tú haces es una maldición de la cual tú recibes, porque abres puertas para que Satanás ingrese y te destruya. Porque es el fin de la maldición que Dios pone en el hombre desobediente: la destrucción de su vida, la destrucción de su alma. El pecado, de la manera más sutil, ingresa en nosotros y nos lleva cautivos hacia la muerte. Muerte espiritual, la maldición de Dios. Mas Dios en esta mañana te dice: ¿qué eliges tú? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? Está en tus manos. Entonces permite que el Espíritu de Dios te escudriñe y saque ahora toda cosa que no le agrada, toda cosa que sabes tú que es pecado y que todavía lo tienes metido en tu vida. Permite que el Espíritu Santo de Dios saque a luz, que escudriñe tu corazón, lo saque afuera ahora y pidas perdón a Dios primeramente, porque contra Él has ofendido, porque contra Él has pecado. Yo quiero orar por ti ahora en este momento. Yo quiero orar por ti.
tú has sentido que de verdad hay todavía cosas que a Dios no le agradan, confiésalo ahora en el nombre del Señor. Ponlo delante de la cruz. Ponlo delante de la cruz con esta palabra simple: Señor, el pecado contra el cielo y contra ti. Este es mi pecado que me trae mucho dolor, me esclaviza. Yo sé que tú eres la fuente de mi liberación. Lo pongo tus pies ahora. Perdóname, Señor. Lávame y límpiame con tu sangre. Yo no quiero ser engañado más por el pecado. Yo quiero tomar la cena para agradecerte por mi liberación, por mi salvación. ¿Es esta tu oración? Entonces yo voy a orar por ti. Señor, conforme a las palabras, o conforme al deseo, conforme al corazón de aquellas personas a las cuales esta mañana, antes de participar en la cena, ponen todas tus cargas al frente de la cruz. Te ruego en esta mañana que tu misericordia nuevamente nos alcance, nos lave y nos limpie con tu preciosa sangre. Restaura nuestra comunión, Señor, para contigo. Restaura nuestra comunión, Dios, en esta mañana. Y que el Dios no sea un Dios de religión, sino un Dios vivo. Porque, Padre, yo te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ven? Bien perdonado. Ahora yo voy a perdonar al que está a mi lado. No podemos tomar la cena teniendo en la amistad, porque esto también ocasiona muerte espiritual. Alguien dice: no, pero has hecho una costumbre. No es una costumbre, sino es un acto de liberación, un acto de dejar nuestras cargas en la cruz. Yo tengo algo contra un hermano, contra alguien. En ese momento voy y le digo: perdóname, en el nombre del Señor. Recibe liberación esta mañana en el nombre de Jesús. Y si no tiene nada con tu hermano, amén. Entonces bendice a tu hermano. Si no tiene nada que perdonar, bendice a tu hermano. ¿Ven? Vamos, póngase de pie. Alele su vida espiritual. Restaurese. Si algo te pedí por tu palabra, Abrazo a Chivana, no, de verdad me sigue dando pendiente. Perdón, Señor, te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Nada más Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mucho. Ven, Daniela. Vamos, Dios. Sirenita, qué bonito. Hermano, Dios me los bendiga. Dios le bendiga, perdón. Dios te bendiga. Mira el abrazo que me da Daniela, así bonito. Dios te bendiga. Aquí cuando Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mayuki. Perdóname, señora. Dios lo bendiga, hermano. Abrazo así. Ay, yo quisiera te pedí, te pido perdón. Ven, perdón, te voy a hablar. ¿Quién falta perdonar? ¿Qué pasó? Aparte no, no le reproches mi nobleza. Si algo te pedí, te pido perdón. Dios mío, yo tengo que solo así porque Nadie te ve. No, si algo te pedí. Perdón, si algo te pedí.
Ok. Oh, Daniel, segundo pendiente, pido perdón. Dice, ya no va a pasar más allá. ¿Ya, Wari? ¿Acabó? Oh, espérame. Ya, ese de ahí después. Vamos a tomar asiento. Vamos a tomar asiento allá. No sabía leer el versículo y me leía nada más por esta otra primera. Entonces yo voy a hacer la primera parte sobre el vino, después llevarlo a la segunda parte. 23. Lo que tiene Biblias, el mismo capítulo 11 dice 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, hay memoria de mí. Entonces vamos a repartir el pan y el vino para hacer memoria de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. ¿Ven? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com semente ao maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Ven? Entonces, en memoria del Señor, vamos a comer el pan. Voy a pedir que la hermana Patti agradezca a Dios por este círculo de pan. Señor Dios, queremos darte las gracias en esta mañana, porque sabemos que nuestros pecados fueron colgados en la cruz y todo ya perdonado está. Padre, queremos recordar esto y hacerlo en memoria tuya, que el sacrificio más grande lo hiciste en la Padre, y a nosotros nos queda solamente obedecer. Queremos obedecer, tomar una decisión en esta mañana, Padre, de ser obedientes a ti, Señor, obedientes como tú lo fuiste en la cruz, Padre. Ayúdanos, danos esa obediencia, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos cenando en esta mañana. Ponle en sus corazones una porción tuya para poder obedecer.
crecer, Señor. Ayúdanos a través de este pan a creer, Señor, que tú eres el pan de vida y que necesitamos de ti para crecer, Señor, y fortalecernos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es pan de vida. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amém. Versículo 25 fala: immediatamente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim. Amém? Então, em memória do Senhor. Vamos lá. Vamos a agradecer a Dios por esta sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario. Vamos a pedir, hermano Natanael, hermano Naciente de Pedro, gracias. Pai de amor, de bondade, obrigado, Pai, obrigado por esse momento. Oh, Pai, sabemos que não somos merecedores de Deus, nós somos gratos a Ti. Oh, porque Tu nos compraste, Pai, com alto preço. Apesar das nossas fraquezas, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados, Pai, o Senhor nos resgataste, o Senhor ali na cruz do Calvário, nos compraste da mão do inimigo, Pai. Oh, Deus querido, Senhor, muito obrigado, Pai. Oh, Deus, Tu és, Senhor, o nosso refúgio. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, nos segura, Senhor, nos fortalece, Pai. Oh, meu Pai, não deixa o inimigo, Senhor, venha tirar essa comunhão, Pai, essa união, Senhor. Oh, Deus querido, nós possamos, Senhor, celebrar a Ti, oh, e está nos preparando, Senhor, para mais um mês, Senhor, para estarmos aqui na Tua casa, Senhor, celebrando em memória de Ti. Pai Santo, Deus amado, Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Agradeço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Señor, te alabamos y te damos gracias. Gracias porque podemos participar con esta cena con acción de gracias, de sabiendo que Dios da sanidad, restauración y vida nueva. Te alabamos por los méritos de Jesús. Amén. Voy a pedir a hermana Pati, pase. Voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 51.
Salmo 51, solamente 2 versículos, 4 y 5. 51, versículo 4 y 5. Amén. Vamos a hacerlo antifonalmente. Yo uno y ustedes el siguiente. Eso se llama antifonalmente. ¿Ya? Entonces yo leo el 4 y ustedes leen el 5 y luego todos repetimos el versículo 4. 2, 3. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora todos juntos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Amén. Muchas veces cuando hacemos algo errado en contra de alguien, queriendo o sin querer, como dice Chago, queriendo sin querer, pero lo hacemos, pensamos que pecamos contra la persona, pero realmente contra quien pecamos es contra Dios. Cuando no sabemos perdonar, pecamos contra Dios y Dios no nos puede perdonar. Cuando tenemos envidia de alguien porque tiene algo mejor que nosotros, pecamos primero contra Dios. Y algo que pude entender, que Dios es nuestro escudo. Y saber que antes de que cualquier cosa que llegue, primero llega a Dios, porque Dios es mi escudo, ¿verdad? Entonces, antes que llegue a mí, va a llegar a Dios. Y igual a la otra persona yo tengo que pensar que antes que le llegue a ella, le llega a Dios, porque Él es escudo de mi hermano. Tenemos por eso que tener cuidado. Muchas veces, como dije, queriendo, sin querer, pecamos. Por eso tenemos que recordar que nosotros hemos sido concebidos, como dice el salmista David, en pecado. Siempre el pecado está por una razón u otra y tenemos nosotros que estar alertas, reconocer que somos pecadores, que al estar aquí no hay nadie perfecto, tenemos problemas. Y en la mañana estábamos cantando una alabanza muy bonita que podemos poner los ojos, estaba en portugués, no sé cómo se llama. Poner los ojos en Cristo, tenemos que poner los ojos en Él, ¿no? Tenemos que mirar siempre a Él y solamente así vamos a llegar a la meta. Si no, no vamos a poder nunca avanzar. Siempre vamos a estar como el cangrejo retrocediendo, ¿verdad? Más cuando nosotros retrocedamos, sea para dar un paso más adelante. ¿Amén? Entonces, en esta mañana, sabiendo de que contra Dios solamente pecamos, vamos a dar gracias a Dios porque Él ya nos perdonó. Él nos dice en su palabra que todo perdonado ya fue. Amén. Y una vez más, tal vez usted no recuerda, pero Dios no se olvida de nada. Él lo tiene todo en su memoria. Él recuerda todo. A veces no sabemos por qué pasamos tal o cual cosa. Y algo que siempre recuerdo, por ejemplo, ahora estamos estudiando de Jacob. Y Jacob mintió para recibir la primogenitura. Y él tal vez en ese momento, yo me pongo en ese lugar, fue normal, hizo lo que su mamá le dijo, le incentivó y lo que estaba en su corazón. ¿Cuándo se habrá dado cuenta? Cuando fue engañado cuando ella quiso casarse con Raquel, ¿verdad? Y en el momento de la hora, no era Raquel, era la hermana menor, Lea, ¿verdad? Lía. Para nosotros es Lea o Lía. Y vemos entonces que tuvo que trabajar otros 7 años más. Y él dijo, ¿por qué me has engañado? ¿No? Y Dios hace poner circunstancias, hay veces en las que nosotros hacemos y no nos damos cuenta. Y a veces decimos, ¿por qué estoy pagando esto? ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Y muchas veces no sabemos.
Pidamos a Dios, porque Dios nos permite pasar por esas pruebas para que nosotros reconozcamos nuestros errores. Amén. Entonces vamos a orar, que Él nos va a recordar. Niñas, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿sí? Y los brazos de nuestros ojazos. Vamos a orar a Dios. Amén. Señor Dios, queremos darte las gracias porque una vez más tú nos das la oportunidad de poder pedir perdón a ti, Señor. Es en la cena, Padre, donde tú nos llamas siempre a reconciliación contigo. Tú nos llamas, Padre, a muchas veces confrontarnos con nosotros mismos, a examinarnos nosotros mismos, Padre, que muchas veces es difícil. Mas Dios, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, tú nos ayudes a ver tal como somos. Padre, que no nos reflejemos en el hermano, ni en la hermana, ni en el amigo, sino en nosotros mismos. Que miremos, Señor, primeramente nosotros, nuestra culpa. Y podamos, oh Dios, caminar con un corazón limpio, con ayuda tuya, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo para seguir adelante, caminar hasta la meta final. Ayúdanos, Señor, en esta oportunidad una vez más a caminar contigo, Señor. Tú no nos dejarás, no nos abandonarás, es tu promesa, Señor. Queremos darte las gracias una vez más en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a dar gracias a Dios. También por las ofrendas, mientras vamos alabando al Señor, vamos pasando, vamos a alabar a Dios con nuestro tiempo, con nuestras ofrendas. Daniel, ven. No, mira, ahí de
gracias a Dios. Va a pedir que nuestra hermana Neya eleve una oración de gratitud a Dios, porque eres fiel. Amén. Y por las ofrendas que podemos dar por la fidelidad de Él. Amén. Nós queremos mais uma vez, Pai, nós estamos, Senhor, agradecidos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor já tem nos feito e irá fazer em nossas vidas, Senhor. Pois cremos, Pai, que nós somos fiéis a Ti, Senhor. O Senhor abre as janelas do céu sobre as nossas vidas, nós somos grandemente abençoados por Ti. Deus querido, mas o Senhor procura, Senhor, pessoas, Pai, que sejam, Senhor, fiéis a Ti, Pai, em todos os momentos, em tudo, Senhor, que nós vivemos, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, gratos a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que tem contribuído, Senhor, com fé, justíssimo, Senhor, aqueles que não puderam. O Senhor também sabe, conhece, Senhor, a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, que através desse dízimo, desse profeta, o Senhor possa, Senhor, suprir, Senhor, a necessidade, pois o Senhor conhece o que cada um precisa, Senhor. Oh, Deus, que Tu vem estar, Senhor, nos abençoando cada dia mais. E que nós somos, Senhor, possamos ser fiéis a Ti, Senhor, cada dia mais, Senhor, conforme a Tua palavra diz, Senhor. Deus, obrigada, Senhor, por mais esse culto, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém. Amén. Amén. Ok, pueden tomar asiento. Bien, hoy día a las 2:30 de la tarde, no se vayan, vamos a terminar con el curso que empezamos de educación de los hijos. Amén. Y vamos a terminar para poder comenzar otra serie. Vamos a estudiar un poco sobre doctrina y quisiera también estudiar el libro de Samuel. Tiene muchas enseñanzas. Comencé nuevamente a estudiarla y hay cosas que muchas veces uno olvida. No que no las sabe, las olvida. Porque hay muchas cosas que aprender y nunca uno termina de aprender. Entonces es necesario estudiar. No es suficiente solamente venir a un curso. Nos falta mucho que aprender, ¿verdad? Entonces les ruego que a las 2:30 de la tarde, los que pueden estar aquí, los que ya empezaron, ya falta poquito para terminar. Yo quiero terminar casi, nunca se puede terminar, más así seamos dos, hoy día yo lo termino. Amén. Bien, tenemos ¿qué otro anuncio? Estén orando, porque la planificación tiene que ser todo hecho bajo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos planes, deseos, mas si no está en las manos de Dios, no está en el corazón de Dios, no podemos hacer nada. Tenemos deseos de que también esta Navidad, ya no, uno dirá, pero falta mucho, estamos en octubre, noviembre, ya no falta nada. Que Dios nos esté dando la visión de cómo este año pasar la Navidad. Amén. Y vamos también a estar orando por el Baby Shower Ribbon. Falta un poquito más y vamos a enterarnos qué es, hombre o mujer. Y entonces vamos a poder hacer con más conocimiento qué es lo que podemos hacer. Amén. Entonces yo les pido, no se olviden de orar por esto, porque cuando Dios esté en el asunto, Dios mío, todo sale bien, facilita el ánimo, provee, Dios, sale tan hermoso. No es porque muchas veces dirán que la hermana Pati de repente tiene preferencia. No, Dios sabe, yo no tengo preferencia de nadie. Yo solamente hago las cosas porque sé que es un modo de servir a Dios, cuando nosotros servimos a los hermanos. Pero que Dios dirija todo, ¿amén? Que Él sea el único que dirija. Bien, ahora sí, tenemos esta tarde, vamos a almorzar un rico freyán. ¿O freyón? No sé, no. Más fácil, frejol. Con arroz a la panela o carne a la olla. Con tal que esté la carne esa. Entonces ya vamos terminando. El culto del día ha sido maravilloso. Yo agradezco sinceramente a Dios por su presencia.
por las bendiciones que el Padre derramar va a seguir derramando en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos creen que ha sido bendecido en esta mañana? Amén. Amén. Aleluya. Dios, conforme a tu palabra, porque tú eres real, tú eres verdadero, y date rema, aquella palabra que nosotros necesitamos. Y eso es lo más maravilloso, que tú eres nuestro Dios, tú eres el verdadero pastor que nos lleva a aguas y nos da de comer pastos delicados. En verdad te alabamos y te agradecemos. Y conforme a esta bendición recibida, queremos bendecir también a tu iglesia, a tu pueblo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos abrazamos.